Fala pessoal, boa noite, bem-vindo ao canal aí, irmão Isaías na área. E temos um estudo muito importante hoje, né? O título do estudo é Mais Luz sobre as Sete Trombetas. Mais luz sobre as sete trombetas, porque este assunto é um assunto profundo, né? As trombetas do Apocalipse é um assunto que não se deu por encerrado, né? Quanto mais cavamos, mais descobrimos novidades ali. Assim como a Bíblia inteira, é um tesouro sem fim de conhecimento. Mas há alguns temas, alguns assuntos na Bíblia que são mais profundos, né? E quanto mais estudarmos com muita humildade e buscarmos a iluminação do Espírito Santo, vamos compreender melhor. E um desses temas é as sete trombetas, né? Eu vou estar apresentando uma alternativa de interpretação que eu tenho encontrado aqui na Bíblia e muitos irmãos têm percebido também, irmãos adventistas do sétimo dia, que é o cumprimento duplo das sete trombetas do Apocalipse. Nessa primeira parte, eu vou apenas apresentar um exemplo de uma profecia na Bíblia com dupla aplicação, para mostrar que é o caso da profecia das sete trombetas em Apocalipse 8 e 9, uma profecia de dupla aplicação. Uma aplicação parcial, local, restrita, de acordo com o fluxo da história, no curso da história da igreja, do povo de Deus, e outra aplicação no tempo do fim. Então as trombetas têm essas duas aplicações, né? E nós vamos ver mais claramente nos próximos vídeos. Neste agora vamos apenas ver um exemplo aqui de profecia com dupla aplicação, como introdução. Aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 5, tem uma profecia de dupla aplicação aqui, ó. 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então nós estamos vendo aqui a profecia de Malaquias da vinda do Elias. Agora, quando cumpriu essa profecia? Nós vemos que aqui fala que Elias antecede o grande e temível dia do Senhor. Curiosamente, em São Mateus capítulo 11, verso 14, Cristo, falando de João Batista, disse que ali estava se cumprindo a profecia da vinda do Elias. Este, João Batista, é o Elias aguardado. São Mateus 11, verso 14. Então essa profecia ela teve um cumprimento parcial no ministério de João Batista. Só que tem uma coisa interessante, irmãos. Aqui na profecia de Malaquias 4, diz que o Elias, ele viria antes do grande e temível dia do Senhor. Malaquias fala do derramamento da ira de Deus, dos juízos finais, da volta de Jesus. Isto significa que a profecia ela cumpriu em João Batista parcialmente. A profecia não se satisfaz inteiramente no ministério de João Batista. Foi um cumprimento parcial. O cumprimento pleno da vinda do Elias se dará no tempo do fim. No Apocalipse, no tempo do fim, Apocalipse 14, versos 6 ao 12, na tríplice mensagem angélica, nós vemos ali uma mensagem de advertência ao mundo um pouco antes da volta de Jesus. No verso 9 ao 12, o mundo é advertido da ira de Deus que vai cair sobre a terra. Se junta à tríplice mensagem angélica, né, o anjo de Apocalipse 18, 1 ao 4, que fala dos castigos e da ira de Deus que cairá sobre esse mundo. Né? E essa mensagem é uma mensagem de preparação do mundo para a segunda vinda de Jesus. Percebe que a tríplice mensagem angélica, a mensagem pregada no tempo do fim, cumpre o papel do Elias em Malaquias capítulo 4? Então estamos percebendo que esta é uma profecia de sensus plenior.
sentido pleno, sentido mais amplo. Houve sim um cumprimento, sem dúvida, no ministério de João Batista antes da primeira vinda de Cristo. Mas a profecia alcança o cumprimento completo, pleno, um pouco antes da segunda vinda de Jesus, como a preparação, como diz o texto aqui, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Com maldição. Então, essa profecia se cumpre também na Igreja de Deus um pouco antes da volta de Cristo. A Igreja de Deus é o Elias que viria. A própria irmã White, ela confirma essa interpretação dupla de Malaquias capítulo 4. Há vários textos da irmã White, confirmando essa interpretação, mas eu vou mencionar um, que se encontra em Maranata, Meditação Matinal, página 20. Ali ela fala que os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus são representados pelo fiel Elias. Maranata, Meditação Matinal, página 20. Então, portanto, aqui nós temos em Malaquias 4 um exemplo de profecia com duas aplicações. Agora, essas aplicações não podem ser feitas a bel prazer. Muita gente tem medo de interpretar essas profecias de duas aplicações por cair no erro de fazer a interpretação da sua imaginação. Isso é errado. A profecia com dupla aplicação, a própria Bíblia tem que fazer. A própria Bíblia dá essa direção para a profecia. E aí nós estamos dentro da Bíblia e não estamos caindo no que os teólogos chamam de idealismo. O princípio idealista de interpretação da Bíblia é um erro. Inclusive, muito adventista é preocupado com isso, com essas interpretações idealistas, porque a igreja teve uma crise com um tal de Desmond Ford, que, entre outras coisas, ele ensinava o idealismo, interpretações múltiplas de uma profecia sem base bíblica, da imaginação. Mas quando há base bíblica, pode fazer. Então, nós temos um exemplo aqui de profecia com duas aplicações contextualizadas na Bíblia. Não extra-bíblica, mas contextualizada na Bíblia. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo eu vou começar a mostrar que as 7 trombetas é dessa natureza. É uma profecia com duas aplicações. Uma no curso da história e outra no tempo do fim. Deus abençoe, vai orando a Deus, vai estudando, porque este assunto promete, que o Senhor Deus nos ilumine. Amém.